A avaliação dos cargos é uma tarefa fundamental no desenvolvimento do plano de cargos e salários. Pois avaliar cargos significa definir seu valor relativo, considerando a hierarquização de todos os cargos e definindo sua importância para a organização em comparação com as outras funções. Como a empresa faz para atribuir salário a um funcionário? Como saber se esse salário está sendo atribuído corretamente? A resposta para essas perguntas está no processo de avaliação de cargos, pois o ponto de partida para atribuir salário a um funcionário é o seu cargo. Dessa forma, a empresa precisa conhecer e definir o peso deste em relação aos demais. Ou seja, precisa definir o que chamamos de hierarquia de cargos. Pela lógica, cargos com menor valor relativo devem ter salários menores do que os cargos com maior valor relativo. Por exemplo, um assistente de RH deve receber remuneração inferior à de um analista de RH. Vejamos mais sobre a avaliação de cargos com o professor Alexandre. Vamos falar então do Comitê de Avaliação de Cargos. Então, avaliar cargo é tão importante que isso não fica só na mão na área de recursos humanos. Então, normalmente, a gente pode criar dentro da empresa o que a gente chama de Comitê de Avaliação de Cargos. Então, esse comitê vai participar dos comparativos, das avaliações e da definição da estrutura hierárquica. Ou seja, definir lá os cargos que valem menos e os cargos que valem mais. Para a gente poder definir esse comitê de avaliação, a gente tem que levar em consideração quem são os integrantes desse comitê de avaliação. Então, normalmente, a gente tem lá o responsável da área de recursos humanos ou da área de administração de cargos e salários, com o poder, da alta direção, ou seja, ele tem o respaldo da alta direção da empresa para conduzir esse comitê. Porque se tiver algum impasse ou algum problema, é ele quem acaba tendo que definir e interferir. Outro participante do comitê é o analista de cargos e salários ou analista de recursos humanos, porque ele é o técnico, ele que está lá desenvolvendo o trabalho, ele que está colocando a mão na massa. Então ele conhece também os cargos profundamente, porque ele está analisando, ele está descrevendo. Então ele vai participar lá com um cunho mais técnico, orientação técnica. E a gente tem o quê? Os gestores da organização que vão participar do comitê. Então, por que esses gestores eles participam do comitê? Para a gente atender a dois objetivos, O primeiro dele é o técnico. Então, eu tenho que garantir que as avaliações que estão sendo feitas estão tecnicamente corretas. Então, como a gente estava falando, não posso ter lá uma avaliação onde o ajudante de mecânico está avaliado mais do que o mecânico. Então, eu vou ter lá o gestor da área de manutenção, eu vou ter lá o gestor da área industrial, eu vou ter lá o gestor da área de ferramentaria para ajudar na análise e na definição do valor relativo desses cargos. Então, a gente tem que assegurar tecnicamente que aquela avaliação tem consistência. Então, a gente precisa definir adequadamente o valor, o equilíbrio entre os cargos. E uma outra situação que a gente leva também dentro do Comitê de Avaliação de Cargos é o aspecto político. Porque quando a gente envolve os gestores da empresa ali dentro do comitê, o fruto desse trabalho, a hierarquização, a estrutura definida, ela foi definida por um grupo. Então, isso não está na mão do RH, isso não foi imposto, isso foi definido por um comitê. Então, a importância do comitê é garantir tecnicamente as avaliações, e também ter essa parte da questão política atendida, ou seja, a avaliação que é feita ela vai refletir para a empresa inteira, então tem que ter uma aceitação. Vimos que a criação do comitê é muito importante, pois através dele é que iremos garantir o equilíbrio e a uniformidade das avaliações dos cargos, bem como a aceitação do resultado.